Êxodo capítulo 3, no versículo 7, diz assim, presta atenção no que diz a Bíblia. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, presta atenção, hein? Certamente, vi a aflição do meu povo. Ou seja, olha para mim, Deus vê o sofrimento da pessoa, Deus vê o sofrimento de qualquer um, Ele vê, é óbvio que Ele vê. E Ele, quando vê que aquela pessoa está em dificuldade, Ele vê que aquela pessoa está com graves problemas, Ele se compadece. Ele até se dispõe a vir ajudar a pessoa. Olha o que Ele diz aí, no versículo 7. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, diz Deus, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Você vê que Deus, Ele quer tirar a pessoa da onde ela está. Deus, Ele quer tirar a pessoa do fracasso que ela vive. E quer colocar a pessoa numa terra que emana o quê? Leite e mel, que é uma terra próspera. Uma terra abençoada, uma vida abençoada. Talvez uma vida que você nunca teve, Deus Ele quer te colocar. Ele deixa bem claro a posição dele. Irei levar o meu povo para uma terra que emana leite e mel. Leite e mel. Então Deus havia já feito a promessa. Deus já havia feito a promessa. Só que o povo tinha que fazer a parte deles. Você tem que entender que para Deus cumprir a parte dele na sua vida, você vai ter que cumprir a sua parte. Não adianta você querer que Deus mude a sua vida, Deus mude a tua história, Deus mude o seu casamento, Deus resolva os seus problemas financeiros. Não adianta você querer que Deus te cure, que Deus transforme a sua vida sentimental, se você não faz a tua parte. Ele faz a dele e você vai fazer a sua quando? Ah, mas a bênção está demorando. Isso te dá motivo de você ir para o mundo? Ah, mas a resposta não está vendo. Isso dá motivo de você começar a mentir para se dar bem? Isso dá motivo de você começar a se prostituir com qualquer um? E não deve se prostituir com ninguém? Ah, mas a minha bênção está demorando. Isso te dá motivo de não ser dizimista, de não ser ofertante? É óbvio que não. Mas a pessoa, quando ela acha que a bênção está demorando, que a resposta está demorando, ou que a resposta dele ou dela não está dentro da igreja, a pessoa começa a fazer o que o povo do mundo faz lá fora. Começa a fazer o que o povo do mundo faz lá fora. E começa a achar que o que se é praticado aqui dentro, começa a achar que o que se é pregado aqui dentro é muita rigidez. É muita rigidez, é muito absurdo. Isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. Porque a pessoa é levada pelos desejos dela e acaba que Deus não pode levar pessoas assim aos desejos dele. Capítulo 23, versículo 20. Pronto? Deus não prometeu dar uma terra que emanava leite e o quê? Uma vida abençoada, sim ou não? Prometeu. Só que o povo tinha que fazer a parte dele. A pessoa, ela quer que Deus faça tudo na vida dela, mas ela não quer fazer nada. E quando Deus pede para a pessoa fazer algo, a pessoa acha que é um absurdo, que é muito. Eu não estou nem me referindo à oferta, não estou nem me referindo a um voto, estou me referindo à mudança de comportamento, à mudança de atitude. Como abandonar os vícios, como abandonar o pecado. Ah, mas eu não consigo, mas eu não posso, não é bem assim. Então, meu filho,
você não vai entrar na terra que Deus tem para você, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Capítulo 33, versículo 20. Deus promete a posse da terra. De novo Deus prometendo a terra. De novo. Capítulo 23, versículo 20. Já acharam aí? Diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e que te leve ao lugar que eu tenho o quê? Preparado. Olha para mim. Eles não tinham ainda chegado na terra prometida, porque Deus estava preparando a terra. Deus estava caprichando, preparando a bênção, preparando a terra para o povo entrar. A Bíblia fala que naquela época havia uma guerra localizada, e era justamente no caminho que o povo tinha que passar para chegar na terra prometida. O povo tinha que passar no meio de uma guerra. Então Deus fez o povo contornar um pouco o caminho para não passar pela guerra. Mas o povo começou a achar que estava demorando muito. É um absurdo. Por que a gente não chega logo na terra que Deus prometeu? Eles não entendiam por que Deus havia mudado um pouco ali o caminho para que eles pudessem chegar na terra prometida. Meu irmão, quem somos nós para queremos entender a mente do Pai? O Pai, Ele sempre sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ele sempre vai saber, sempre sabe, Ele sempre vai saber. Ele sabe até a hora certa de te colocar na bênção. A sua ansiedade, a sua precipitação, faz com que Ele tire você. Ele nem deixa você entrar na bênção. Você perde a bênção. É aquela promoção no trabalho, é aquela bênção no casamento, aquela bênção sentimental, você perde. Por quê? Porque você não quer entender o Pai, você não quer entender a Deus. Enquanto Deus está dizendo, olha, é o caminho que você quer ouvir, faça assim, você, glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero. Quando Deus fala, não, agora você vai dar uma volta aqui. Ah, mas aí não é Deus não, aí é o bispo. Aí não é Deus, aí é o homem, já não gostei. É sempre assim. Filho rebelde é assim. Quando nós, servos de Deus, quem somos nós? Quando nós estamos sendo usados por Deus para dizer, você vai prosperar, você vai conseguir comprar o carro, você vai conseguir a vitória. Nossa, o bispo é meu bispo, é a minha bispa, grandes homens de Deus. Poxa, meu Deus do céu, olha como eles oram, olha como eles pregam, meu Deus, como eles são ungidos. No outro dia a gente vem para a pregação, olha, porque Deus falou que você está errado, que isso aí não é para você fazer não, você vai fazer assim, assim, assim. Manda você contornar um pouquinho. Isso aí não foi Deus não, isso aí foi o homem. Como é que ele fala isso para mim? Como é que a bispa me dá essa orientação? Isso é loucura. Meu Deus! Nós só somos de Deus. Deus, Ele só é Deus enquanto Ele está agradando a pessoa. Só que Deus não tem meias palavras. O que Ele tiver que falar, Ele vai falar. O que Ele tiver que dizer, Ele vai dizer. E no passado, quem Ele teve que matar, Ele matou. Quem Ele teve que matar, Ele matou. Não se brinca com Deus. Não se zomba de Deus. Olha aí. O anjo, ele fala acerca do anjo, versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa o quê? Transgressão, pois nele está o meu nome. O anjo carregava o nome de quem? De Deus. Nós falamos aqui em nome de quem? O anjo aqui simboliza o pastor. O anjo aqui simbolizava, inclusive, o próprio Moisés, que era o líder daquele povo. Olha, não te rebeles contra ele não, ouça o que ele diz. Era uma das condições para o povo poder entrar onde? Na terra prometida. Era se o povo ouvisse a voz do anjo, que falava em nome de Deus.
Versículo 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Deus, ele diz, se você ouvir a voz do meu anjo, e se você fizer tudo o que ele te disser para você fazer, se você fizer, eu vou ser inimigo dos teus inimigos. Era uma condição para o povo entrar na terra prometida, na bênção. Aí Deus também impôs outras condições, vamos ver. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E ele disse, é só o Senhor que é Deus, só a Ele vocês irão servir, não adorarás outros deuses, não farás outros deuses, e eu irei abençoar o seu pão e a sua água. O pão significa o alimento, a água simboliza a vida. Vocês vão prosperar, vocês vão ter vida, mas vocês não podem se prostrar a outros deuses, vocês não podem adorar os deuses deles, nem fazer deuses para vocês. Eu sou o único Deus. É uma das condições para entrar na terra prometida. Aí a pessoa diz, mas bispo, eu não adoro imagem nenhuma, eu não sou idólatra. É óbvio que você está se referindo a imagens, mas idolatria significa o pecado, se voltar para o mundo, se voltar para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo. E hoje existe muito forte uma idolatria aos vícios. Hoje existe uma idolatria aos vícios muito forte, como no passado, hoje nem tanto no quesito cigarro, mas no passado as novelas que se faziam, os filmes que se faziam, principalmente aqueles filmes de faroeste, aqueles filmes franceses, era chique fumar, era macho quem fumava, e todo mundo queria fumar por causa da idolatria que girava em torno do cigarro. Todo mundo queria fumar, todo mundo queria usar o Marlboro, o Hollywood, era status poder fumar. Aquilo se tornou uma idolatria. Hoje nas padarias, nos supermercados, tem a propaganda do cigarro bem pequenininha, e tem lá do lado câncer, dá câncer. Ninguém está ligando se dá câncer ou não dá câncer. A idolatria já foi espalhada, a idolatria já foi introduzida. Hoje está em ascensão a idolatria da bebida, da cerveja. Todos os comerciais são como se fossem produções de Hollywood. É aquela mulher bonita, né? É aquele homem bonito que bebe a cerveja. Eles fazem com que o comercial da cerveja é uma idolatria, seja sinônimo de saúde, porque a pessoa está na praia, a pessoa está jogando um vôlei, daqui a pouco ela pega a cerveja, e sendo que a cerveja ela mata, a bebida ela destrói famílias, lares. Quantos de vocês viram seus pais brigando, o pai agredindo a mãe por causa da bebida, a mãe alcoolizada, que nem uma louca, envergonhando a família? Mas hoje existe evidentemente uma idolatria em cima da bebida, da cerveja. Todos querem beber, todos querem provar. Até nos púlpitos das igrejas tem pastores que falam para os seus membros, beber não é pecado, eu bebo a minha cerveja, qual o problema? Então hoje gira uma idolatria muito grande em cima disso. Então idolatria não é só a imagem de escultura. Idolatria é aquilo que te leva para o mundo. Idolatria é aquilo que te leva ao pecado. A pessoa fica idolatrando aquele homem no trabalho, fica idolatrando aquela mulher da esquina, ao ponto de se deitar com ele, fica adorando. Depois que se deita, muitas das vezes bate a mão na cabeça e diz, que erro que eu cometi, o que eu fiz com a minha vida? Mas primeiro adorou, idolatrou, desejou. Então idolatria é toda sorte de sujeira e podridão. Então quando você vai para o mundo, ou quando você bate no peito e diz, eu não vou fazer o que o anjo está falando, eu vou fazer o que eu acho melhor para mim, você está se tornando uma pessoa idólatra, idólatra do mundo, adorador do mundo. E Deus condena, meu filho. E você que tinha uma bênção tão grande para receber, você que tinha uma vitória tão grande para receber, você vai ser colocado de fora da terra prometida. Porque Ele só põe na terra aqueles que
obedece às suas cláusulas. É um contrato. Se você fizer o que eu estou te dizendo, você vai entrar na bênção. Se você não fizer, você não vai entrar. E ele exige mudança de comportamento. Não é quem dá mais ou quem dá menos, quem dá 100, quem dá 1000, quem dá 10.000. Não é isso que Deus está dizendo. É quem não vai se prostituir. É quem não vai adorar as imagens, o mundo. É quem não vai deixar de ouvir a voz do anjo. É isso que ele está dizendo. Obediência e mudança de comportamento. A pessoa, ela quer ser abençoada, amém, glória a Deus. Ela quer agir a fé dela, age a fé dela. Ela quer dar uma oferta, dá porque ela ama a obra, dá porque ela ama a Deus, dá porque ela tem fé para fazer o mesmo. Mas não adianta a pessoa estar fumando, estar bebendo, estar se prostituindo, eu vou dar uma oferta e minha vida vai mudar. Você está completamente enganado com Deus. Porque Deus não precisa da minha esmola e nem da sua esmola para poder te atender. E ele diz aí, se a pessoa obedecer, na tua terra não haverá mulher que o quê? Que aborte, nem haverá mulher o quê? Estéril, completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo, aonde entrareis, farei que todos os teus inimigos te voltem o quê? As costas. Ou seja, ele foi prometendo aqui, eu vou te livrar, eu vou te abençoar, as suas mulheres não vão abortar, não vão perder seus filhos, pelo contrário, os teus inimigos vão correr de vocês, vão dar as costas para vocês, não vão ficar no caminho de vocês, não vão bater de frente com vocês, porque eu estarei contigo, mas vocês não podem adorar as imagens, vocês não podem se voltar para o mundo. É a condição que Deus dá, para que hoje nós também venhamos entrar numa terra prometida. Ou você não quer entrar numa terra prometida? Enquanto nós não entramos no reino dele, nós temos que viver uma vida aqui de vencedores, de mais do que vencedores. E qual é o tipo de vida que você vem vivendo? Será que o seu casamento é de mais do que um vencedor? Será que a tua saúde é de mais que um vencedor? Será que o carro que você tem, a casa que você tem, é isso mesmo? O negócio que você tem é de um mais do que vencedor? Ou você tem sido uma pessoa fracassada? Mas as suas escolhas, as suas decisões, a sua rebeldia e a sua idolatria ao mundo que faz você perder a bênção, que faz você perder a vitória. Estava tão perto de alcançar, estava tão bem com Deus, estava até chorando na presença de Deus, vai idolatrar um maldito homem, vai idolatrar uma maldita mulher, vai desejar cobiçar aquilo que não era, se prostituindo-se, pecando-se, perde. Você foi colocado de novo para o final da fila, e olhe lá se ele te colocou no final da fila, que às vezes até da fila ele tira, porque ele não tolera idólatra, ele não tolera rebelde, ele não tolera desobediente. Qualquer coisinha, eu vou sair da igreja, como se a igreja fosse culpada dos teus erros, como se a igreja fosse culpada das suas loucuras. Qualquer coisinha, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo, eu não vou dar mais o dízimo, achando que Deus é o culpado do seu fracasso. Ah, meu amigo, com Deus você não brinca, com Deus você não zomba. Deus havia dado as diretrizes, Deus havia dado a direção, Deus até falou acerca do anjo, vocês devem obedecer, porque que eu me lembre, não desceu nenhum anjo e ficou dando ordem para o povo, que eu me lembre em todo momento, quem dava ordens para o povo era o Moisés. A Bíblia não fala acerca de um anjo que desceu e começou a dar ordem para o povo, vocês vão aqui, vocês vão ali, não. Quem falava diretamente com o povo era o Moisés, e o povo tinha que ouvi-lo, o povo tinha que se sujeitar, porque ele era o escolhido. O que aquele povo fez, pessoal? Capítulo 32. O que aquele povo fez, gente? Você que está me assistindo aí nesse momento, não caia nesse erro, não caia nessa loucura, não caia nesse absurdo. De se levantar contra o anjo, de se voltar para os prazeres do mundo, como a bebida, como os vícios. Olha o que diz o 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava, Moisés havia subido no monte para orar. Mas vendo o povo que o líder deles, o Moisés, tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois
quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Olha que povo desobediente, olha que povo rebelde. Moisés demorando-se falando com Deus no monte, eles já queriam substituir Moisés por uma imagem, por uma idolatria, tudo que Deus havia o quê? Proibido. E essas pessoas que estão dentro da igreja e fora da igreja, que acham que a bênção está demorando, que o milagre está demorando, que a resposta está demorando, e eles acabam se voltando para o erro, eles acabam se voltando para aquilo que Deus havia proibido, achando que isso vai dar prazer, que isso vai dar alegria, que isso vai dar algo. Realmente, no momento do pecado, no momento da sujeira, no momento do erro, você pode ter até alguns minutos de satisfação pessoal, mas você vai deixar de entrar na terra prometida. Você vai ter alguns minutos de prazer que o diabo vai te dar, mas você vai ter uma vida inteira de inferno para conviver por causa das tuas escolhas. Então, quando Deus usa o anjo da igreja, quando Deus fala através do anjo, vamos por esse caminho, vá por essa situação, viva dessa forma, vai dar certo. O caminho pode ficar um pouco mais longo, mas a vitória vai chegar. Ele está preparando uma bênção grande para você, uma bênção grande para nós. Mas o problema é que a pessoa ela não quer mudar, sabe? Ela não quer obedecer. Deus está dizendo, vamos para a direita, porque Deus está sabendo o que está acontecendo à esquerda. A pessoa não sabe, mas Deus sabe. Vamos para a direita, Ele quer te livrar de um mal, mas a pessoa ela quer ir para a esquerda. Não, para a esquerda é mais perto, para a esquerda é melhor para você, mas não para Deus. Deus sabe que é melhor. Você não tem a visão que Deus tem. A nossa visão é limitada. Nós conseguimos enxergar só até a um certo ponto. A visão de Deus ela é o que? Ilimitada. A visão de Deus ela é eterna. A visão de Deus ela vê a terra, ela vê os planetas. A visão de Deus ela vê o mundo inteiro. Você quer discutir com aquele que é todo poderoso? Por isso que você não bebe do leite. Por isso que você não bebe do mel. Porque você custa entender que Deus ele é Pai e Ele quer te guiar pelo melhor caminho, Ele quer te guiar pela melhor situação. Mas você precipitadamente, como sempre, ansioso como sempre, ansiosa para ter aquilo ou para resolver aquilo, você sai da direção do anjo, você sai da direção de Deus e acaba se tornando um adorador do mundo. Começa a agir como um mundano age, fala como um mundano, quer resolver como um mundano. Por isso que você é colocado de novo para o fim da fila. Achavam que o Moisés estava demorando, minha bênção está demorando. Deus não demora, Ele está caprichando para fazer o melhor para nós. E o Arão, por ser fraco, Arão por ser um homem fraco, Arão por ser, eu vou até mais além, Arão por ser um covarde, com medo das atitudes do povo, ele cedeu à vontade do povo. Por isso que homem de Deus não cede à vontade do povo. Homem de Deus não cede à vontade das ovelhas. É as ovelhas que ouvem a voz do pastor, não é o pastor que ouve a voz das ovelhas. Não adianta. Quem está com a direção de Deus sou eu, não é você. Não adianta a pessoa ela querer fazer do jeito dela, querer fazer da forma dela. Se você fosse tão bom de fazer no teu jeito, se você fosse tão bom de fazer da tua forma, você estaria aqui no meu lugar, eu estaria no seu. Você tem que aprender com o anjo. Você tem que aprender com a palavra. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, trazei-as. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, e este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Blasfêmia! Eles pegaram os pendentes de ouro, os brincos, os colares das mulheres,
dos jovens, e fizeram um grande bezerro de ouro, e o próprio Arão disse: olha aqui os deuses, ele deveria ter feito um bezerro e outro, olha aqui os deuses que te tiraram do Egito, tudo que Deus havia proibido, tudo que Deus havia dito para não fazer, eles fizeram, aquilo que Deus mais abominava, aquilo que Deus mais odiava, aquilo que Deus se enojava, que é a idolatria, eles fizeram, e quem via tudo? E Moisés, como líder daquele povo, estava fazendo o que por aquele povo? Orando em cima do monte, lá em Israel, clamando a Deus no Monte Moriá, em favor daquele povo, no Monte Santo, que Deus diz na Bíblia, que é o Monte Santo. Moisés estava descendo com as respostas de Deus. Moisés estava descendo com as tábuas dos 10 mandamentos, a palavra de Deus, que é o nosso maior tesouro, e aquele povo já adorando o bezerro de ouro, tão fácil já abandonaram a fé, tão fácil já abandonaram o caminho. Tem gente que por tão pouca coisa abandona a fé, abandona a esperança, abandona a palavra. O anjo não pode falar nada que contraria a pessoa, que ela abandona também o anjo. Ela até diz: Jesus eu não abandono, mas na viver em Cristo eu não piso mais, ou na igreja tal eu não piso mais. Não porque há pecado naquele lugar, ou porque há um erro naquele lugar, mas porque a direção do anjo foi aquela que ele não quis ouvir, rebelde. Aí deixa de procurar um anjo, deixa de procurar um homem de Deus para procurar um perturbado, para procurar um impostor, que não é pastor, é o impostor. Mas o impostor não demora, o impostor fala logo o que eles querem ouvir. Você veja que eles viraram as costas para Moisés e abraçaram Arão, porque Arão era um fraco, era um covarde. Foi nesse momento um fraco e um covarde. Depois ele mudou de comportamento, mas até aqui então ele era um fraco e um covarde. Tem pessoas que preferem um anjo fraco e covarde do que um anjo que prega a verdade, que ensine o caminho. Mas cada um tem um anjo que merece ter. Cada um tem a igreja que merece ter. E cada um vai merecer no final o que tiver que ter, ou céu ou inferno. Mas Deus não tolera povo rebelde. Deus não tolera povo que se volta para o mundo na primeira dificuldade, no primeiro problema, na fé cristã, na primeira perseguição, na primeira adversidade. Eu vou para o mundo, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou prostituir, eu vou para o motel, eu vou fazer o que eu quero, porque a minha carne pede, a minha carne deseja. Siga a tua carne, você vai ser tirado da fila. Você não vai entrar na terra que Deus preparou para você. Olha aqui, vamos continuar a palavra de Deus. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O povo queria diversão, queria comer, queria beber, queria divertir, e Moisés estava orando no monte. Santificar-se ninguém queria, consagrar-se ninguém queria, viver uma vida para Deus ninguém queria. Então disse o Senhor a Moisés, Moisés ainda no monte, disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, Moisés, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Moisés todo em santificação. A Bíblia diz que até o cabelo dele se tornou todo branco, porque ele recebeu a presença de Deus. Ele estava todo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, revestido de Deus. E para a decepção dele, Deus olhou para ele e falou assim: olha Moisés, o teu povo, ou seja, já não é mais meu povo, é o teu povo, porque essa raça não é minha. Essa raça de rebelde, desobediente não me pertence mais. O seu povo já se corrompeu. Pouco tempo que você está aqui no monte comigo, eles já se corromperam. Era para Moisés estar no monte orando, e o povo ao pé do monte de joelhos, clamando a Deus, abrindo jejuns, adorando, louvando, entoando cânticos, esperando a vinda do anjo, esperando a vinda do seu líder. Mas não, preferiram prevaricar, preferiram se prostituir, preferiram levantar bezerros de ouro, preferiram fazer festas, e diziam que as festas eram para quem? E ainda faziam festas em nome do Senhor, e o Senhor não tinha nada a ver com aquilo. Você vê como tem pessoas que usam fácil o nome do Senhor?
é no nome do Senhor, e o Senhor não tem nada a ver com aquilo que eles dizem. É festa para o Senhor, é um altar para o Senhor, mas quem estava ali não era o Senhor, quem estava ali era o bezerro de ouro. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito, ó Deus. Ou seja, Deus havia tudo visto, Deus havia tudo ouvido. Até as palavras que eles haviam dito embaixo do monte, Deus havia recebido. Nada fica em oculto aos olhos do Senhor, nada fica em oculto aos olhos de Deus. Você pode achar que o anjo é ignorante, que o anjo quer mudar o caminho, que o anjo está sem a direção, mas quem está sem a direção é você. E você sabe muito bem disso. Mas a pessoa quando está no erro, a pessoa quando está no pecado, ela não aceita que ninguém lhe diz que ela está errada, ela não aceita que ninguém lhe diga que ela está cometendo um erro. Pelo contrário, se essa pessoa que está em rebeldia, que está em desobediência, puder confundir a outra pessoa, puder ainda desencaminhar a outra ovelha, ela vai fazer, porque esse é o espírito de Satanás, espírito de rebelião, espírito de desobediência. A primeira pessoa... Qualquer pessoa que venha sair desse ministério, qualquer pessoa por uma orientação que não gostou, por uma pregação que se revoltou, por algo que não se satisfez, se você encontrar essa pessoa na rua, ou na esquina, ou se ela for em sua casa, você pode ter certeza que ela não vai vir com palavras de arrependimento, é muito difícil. Ela vai tentar te contaminar, e ela vai tentar te convencer que o anjo não presta, que a igreja não vale nada, porque essa pessoa está endemoniada. Porque essa pessoa está em rebeldia, porque essa pessoa, ela já se virou contra o próprio Deus, e quem ela puder desencaminhar, ela vai desencaminhar. Se puder desencaminhar o marido, ela vai. Se puder desencaminhar os filhos, ela vai. Se ele puder desencaminhar a família, ele vai. E não adianta vir me procurar depois da reunião e dizer: bispo, alguém te contou alguma coisa que eu falei, que eu disse? Não, mas o Deus que habita em mim vê tudo e sabe tudo. Eu não preciso ser profeta para revelar CPF, e muito menos RG. Eu sou profeta porque desde o ventre da minha mãe Ele me gerou para essa obra. Enquanto você continuar nessa rebeldia, você não vai entrar na terra prometida, vai ser dor e sofrimento. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, é um povo complicado de se lidar. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma de ti, e farei uma grande nação. Eu os consuma e de ti farei uma grande nação. E Moisés, quando ouviu aquelas palavras de Deus, palavras duras: eu vou consumir esse povo, eu vou matar esse povo, eu vou acabar com esse povo. Eu escolho você, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação, mas esse povo eu vou consumir eles, eu vou acabar com eles, porque eles são rebeldes, eles são desobedientes. Mas o Moisés era o anjo, e todo anjo, mesmo vendo aquela ovelha rebelde, mesmo vendo aquela ovelha desenraigada, desobediente, se ele realmente é o homem de Deus, ele vai orar, ele vai interceder. Mas quando Deus bate o martelo, meu irmão, toma cuidado, porque quando Deus bate o martelo, é muito difícil ele voltar atrás. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Versículo 12: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Tornar-te do furor da tua ira, arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos. Moisés começou a interceder pelo povo, a clamar pelo povo. Versículo 14: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, e voltando-se desceu Moisés ainda não tinha visto o que estava acontecendo, e voltando-se desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos,
tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas as tábuas. As tábuas eram a obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué estava próximo de Moisés, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial, está acontecendo uma guerra, Moisés. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, pela decepção de Moisés, viu ele o bezerro, e viu ele as danças, então acendeu-se-lhe a ira, e arrojou das mãos as tábuas que quebrou ao pé do monte, e pegando no bezerro que tinham feito, Moisés queimou, e reduziu a pó aquele bezerro, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés e Arão: que tu fez este povo? Que te fez este povo? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: covarde, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Covarde, tirou dele da reta, porque ele era um mau anjo, ele era um mau pastor, ele era um medroso, e teve medo da atitude daquele povo. Você, pastor, que tem medo de pregar a verdade na sua igreja, você tem medo de pregar as escrituras, você é covarde, você é um medroso, você tem medo daquele dizimista, daquele ofertante sair da igreja, porque você pregou contra a fornicação, porque você sabe que eles vivem em prostituição, você sabe que eles estão em adultério, e você tem medo de pregar. Você é um covarde, você é um anjo caído, covarde como Arão, faz o que o povo quer. Meu irmão, que saia uma, que saia duas, que saia 10, que saia 12, que saia 100 ovelhas da sua igreja, mas pelo fato de você ter pregado a verdade e ter agradado Deus vivo, Deus vai mandar depois para o seu rebanho muito mais de 100, virão, pode demorar um tempo, 2 tempos, mas o seu rebanho será fértil, será farto, porque você é um anjo da verdade. Mas não seja covarde, que Deus tire o joio, para que apareça quem é trigo. Mas não se corrompa. Mas eu não gostei da direção que o anjo deu, mas eu não gostei da forma que o anjo falou, mas eu não gostei porque o anjo está demorando. Síndrome de rebelião. O que acontece nos dias de hoje, já aconteceu há muitos séculos atrás, a história sempre se repete, e Deus continua sendo o mesmo. Agora Deus procura os Moisés, não os Arãos. Deus procura os anjos verdadeiros, não os falsos. Deus procura um povo fiel, não um povo corrompido. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me. Peço-te do livro que escrevestes, que era o livro da vida. Olha para mim, Moisés disse para Deus uma palavra muito pesada. Moisés falou: Deus, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor risca o meu nome do teu livro, que você que escreveu. Porque Moisés viu o pecado do povo tão grave que era. Moisés viu que o povo havia abandonado a Deus. Versículo 25, retornando ao texto. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Vendo Moisés que o povo estava o quê? Desenfreado. Olha para mim, como que o povo estava? Fazendo o que eles bem entendiam, fazendo o que eles bem queriam. O povo estava totalmente desenfreado. Porque o povo não estava com o líder. O povo não estava com um anjo verdadeiro, com um homem de Deus verdadeiro. Para ser homem de Deus não é só pôr um terno, uma gravatinha bonitinha, tem que ter pulso firme, tem que olhar no olho, tem que fazer o que tem que ser feito. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta. Quem deixou o povo à solta, desenfreado? O Arão. Para a vergonha
no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Você vê que só uma parte do povo foi até Moisés. A contaminação era grande, a rebelião era grande. O próprio irmão dele, o Arão, o braço direito, havia se corrompido. Às vezes a traição vem da pessoa que está ao seu lado. A decepção vem da pessoa que está contigo. Assim foi no passado, assim sempre será. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, disse Moisés para o povo da tribo de Levi: cada um prepare a sua espada, coloque sobre o seu lado, e passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta. E a ordem que Deus havia dado através do anjo era: mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, que era o anjo, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Depois vem a intercessão. Olha só, Moisés como líder, ele não era um líder querido, ele não era um líder amado, porque quem toma as decisões difíceis é quem está à frente da obra. Quem toma as decisões difíceis aqui não são os auxiliares, não são os discípulos e muito menos são vocês. Quem toma as decisões difíceis que devem ser tomadas é o anjo da igreja. E se ele toma uma decisão que agrada ao povo, ele é louvado. Mas se ele toma uma decisão que não agrada ao povo, mesmo que Deus mandou ele tomar essa decisão, o povo vai se virar contra ele. Mas o importante é que Deus continue contigo, homem de Deus. A ordem de Deus através da boca de Moisés era: fala para o meu povo, tribo de Levi, e matar os rebeldes. Cada um mate seu irmão, mate seu pai, mate sua mãe. Quem for rebelde, eles têm que matar. Decisão difícil, hein? Às vezes nós falamos para você não ir em uma festa da sua família que é mundana. Nós somos criticados por isso. Não vá no casamento daquele teu familiar na igreja católica, porque é Babilônia, cheio de idolatria, Deus condena. Não vá. Não, mas o pastor é insensível. Como que ele pode falar isso para mim? Que coisa horrível. Não faça sexo com esse homem, não faça sexo com essa mulher, porque não é o teu marido, não é a tua esposa. Ah, mas eu vivo com ele há 10, 15 anos. Ou seja, você se prostitui com ele há 10 e 15 anos e quer continuar se prostituindo depois de estar na casa do Senhor? Mas nós somos os errados, nós somos os insensíveis. E Moisés que mandou o povo matar cada um teu irmão, cada um teu familiar? Deus queria fazer naquele povo uma limpeza. Não quero que fique rebelde de pé. Cada um que mate seu irmão, que seja rebelde. O seu familiar, que seja rebelde. Só vai ficar em pé os que me obedecem. E naquele dia morreram uns 3.000 homens. Vocês entenderam? Deus havia prometido a terra prometida, mas Deus havia colocado umas imposições: siga o anjo, ouça a voz do anjo, não adore. Eles deixaram de ouvir a voz do anjo, que era a voz de Moisés, para ouvir a voz de Arão. Depois eles fizeram o que Deus proibiu, deuses de metal. E aquele povo pagou com a própria vida, eles morreram. Se você não quer morrer para Deus, então muda de argumento, muda de atitude, arrependa-se. Ainda há tempo de você se arrepender. Arrependa-se, se volte para o seu Deus. Se você tem um homem de Deus, um verdadeiro pastor, se você diz: o meu pastor é um homem de Deus,
Então ouça a voz de Deus através desse homem, pare de rebelião, de rebeldia. Você tem que se afastar do pecado, você tem que se afastar do erro, da idolatria. Deus abomina a idolatria. Qualquer tipo de imagem que seja. Se vocês querem uma terra que emana leite e mel, então vocês têm que se voltar só para um Deus. E você tem que ouvir a voz do seu anjo. Fique de pé em nome de Jesus.